Paz do Senhor, os amados irmãos, né? Motivo de alegria estar aqui, podendo trazer uma palavra aos irmãos, que seja útil, né? Que seja agradável também e que seja principalmente bênção, né? Para a vida de cada um. Vou dar início com uma oração, né? Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te pedimos, Senhor, que a cada dia, Senhor, possa ser misericordioso conosco, Senhor, que a cada dia, Senhor, teu Espírito Santo, Pai amado, possa falar conosco, Pai amado, para nos levar, Senhor, ao entendimento, Senhor, para que venhamos a reconhecer, Senhor, que somente o Senhor é Deus, Pai amado, que somente o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor, que todas as coisas desse mundo, Senhor, são passageiras, Pai amado, para termos, Senhor, a cada dia essa consciência, Pai. Cremos, Senhor, no teu poder, Senhor, no teu cuidado, Senhor, na manifestação, Senhor, do teu Espírito, Pai amado, sobre as nossas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, sejamos a cada dia, Senhor, investidos, Senhor, por ti, Pai amado, para fazermos, Senhor, a tua obra, Senhor, para trazermos, Pai amado, libertação, Senhor, para aqueles que se encontram cativos, Senhor, para levarmos cura, Senhor, àqueles que se encontram enfermos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, Pai amado, que o Senhor venha despertar a Tua igreja, Senhor, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, transformar as nossas vidas, Senhor, venha restaurar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, restaurar os lares, Senhor, restaurar, Pai amado, em nós, Senhor, um espírito, Pai amado, que venha, Senhor, te adorar, te buscar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja a cada dia conosco, Senhor, nos dando vitória, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, com alegria que eu trago essa palavra, né? O tema de hoje é autoridade em Cristo Jesus, né? O texto base está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. E eu vou ler. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Bem, em primeiro lugar, né, a primeira frase é Jesus, né? Que eu quero deixar para os irmãos é Jesus te remiu, né? Jesus me remiu. Isso significa que ele pagou o preço, né? Pelos nossos pecados, né? E por isso nós estamos libertos, por isso nós temos liberdade em Cristo Jesus e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, aquele que aceitou, né, a remissão de Jesus Cristo, ele já não é mais pecador. Ele pode vir a cometer falhas, mas ele já não é um pecador, né, chamado pecador quanto mais. Né? Ele não é um praticante do pecado. Ele já é uma pessoa remida, né, uma pessoa salva. E qual é a conclusão que nós tiramos disso? Né? Se Cristo nos remiu dos nossos pecados, né, e nos deu a plenitude, né, através do Espírito Santo, nós temos força, né, para nos libertar de todo o mal, né, e termos uma vida feliz em Cristo Jesus, né, uma vida plena em Cristo Jesus. E é justamente isso que eu quero que, em primeiro lugar, eu venha resgatar e depois os irmãos também venham resgatar, né, que a nossa plenitude, que a nossa felicidade esteja em Cristo Jesus. Então, ele pagou o preço pelas nossas vidas, né? Pagou através da morte de cruz, né? Nos remiu e, principalmente, né? Nos constituiu reis e sacerdotes. Aqui, nessa palavra, eu vou me deter mais à questão do sacerdócio, né? E aí, por isso, eu vou citar Salmos 110, versículo 4, que diz o seguinte: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui a gente vê o salmista reconhecendo, né, o sacerdócio de Jesus Cristo, que é muito superior ao sacerdócio levítico, o qual eu não vou me aprofundar. Mas o interessante é que ele fala que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E principalmente, depois a gente vai ver que ele é sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote é aquele que faz expiação do pecado, né? Ele fez uma expiação eterna.
e tirou a nossa condição de pecador, né? Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e têm, né, Deus como Senhor e Salvador, como controlador, né, como aquele que conduz, né, um condutor da sua vida, né, aquele que tem Deus como condutor da sua vida. Então ele ali é constituído rei e sacerdote a partir de Jesus Cristo. E aí, eu queria também citar Hebreus capítulo 7, versículo 16 e 17, que diz que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, praticamente a gente vê, né, a mesma citação, reconhecendo ali um autor que a princípio é desconhecido do livro de Hebreus, existem algumas especulações, mas nada muito certo. Não se sabe quem é o autor, mas ele reconhece, né, ele faz toda uma exposição reconhecendo que Cristo, ali, ele é o sacerdote eterno, porque ele intercede por nós eternamente e principalmente na função de sumo sacerdote, ele pagou o preço do nosso pecado. E por isso somos livres, né? E aí eu também quero citar Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ele resume da seguinte forma, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, irmãos, a gente sabe, né, que no Antigo Testamento existia um tabernáculo. É um tabernáculo feito por mãos de homens, segundo o que Moisés ali recebeu. E esse tabernáculo, né, ele aponta para um tabernáculo celestial, que é o tabernáculo onde, né, prevalece Cristo, um sumo sacerdote, onde ali ele faz ofertas, né, ele fez a oferta principal, né, que ali ele se entregou na cruz e ali pagou o preço do nosso pecado, fez a expiação do nosso pecado, mas principalmente ali porque ele faz ponte entre Deus e os homens. Mas, principalmente, voltando ao Apocalipse capítulo 1, versículo 5, 6, né? O que não pode nunca deixar de sair das nossas visões e nós nunca devemos deixar de ter em mente é que ele nos constituiu também como sacerdote, né? E qual é a função do sacerdote, né? O sacerdote é aquele que vai representar Deus diante do povo, mas também que representa o povo diante de Deus, né? Então, o sacerdote tem essa função, né? E alguns chamam a função de fazer ponte, de fazer ligação. E é justamente essa função foi dada através de Cristo, foi justamente essa função que foi dada através de Cristo, porque ele nos constituiu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Nós não somos sacerdotes a partir da linhagem de Levi. A nossa ordem é uma ordem eterna, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem instituída pelo próprio Deus, que quando Jesus Cristo veio encarnado, né, na terra e ali nos remiu de todo pecado. Então é uma ordem muito mais excelente. E fica a pergunta, né? Como represento o povo diante de Deus, né? Você, como sacerdote, em primeiro lugar, você tem que se reconhecer como sacerdote. Você se reconhece como sacerdote? Você entende a sua função sacerdotal, que é interceder pelo povo de Deus, interceder pelo seu lar, interceder pelo seu trabalho. Você entende essa função? Então, se você entende essa função, como é que você vai exercê-la? Você vai exercê-la diariamente, né? Intercedendo, né? De acordo com aquilo que você vive, intercedendo por todas essas coisas, intercedendo pelo seu lar, pela sua família, pelo seu trabalho. Essa é a sua função sacerdotal. E aí fica a pergunta, né? Como representa o povo diante de Deus? Também a primeira pergunta foi como eu represento Deus, como eu represento o povo diante de Deus. A segunda pergunta é como eu represento Deus diante
do povo, né? Eu vou representar Deus fazendo o que é justo, fazendo o que é santo, né? De forma interligada com o próprio Deus. Por que essa parte, né? Forma interligada com o próprio Deus? Porque é o Espírito Santo que vai te dirigir para você agir da melhor forma, né? De forma que você ali apresente uma justiça, onde o povo de Deus e os demais, ainda que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possam reconhecer que você é um representante de Deus, né? E principalmente sendo santo, sendo separado, né? Mostrando ali que não é porque nós somos remidos, não é porque nossos pecados foram pagos que nós podemos ter qualquer tipo de vida, que nós podemos viver de qualquer forma. Mas não, que nós temos que ter uma vida com cuidado, né, uma vida zelosa, né, para que o nosso próprio Deus se agrade de nós. Então essa é a função. E a função de estar interligado com o próprio Deus é que muitas das vezes nós podemos fazer coisas boas, mas que não estarão interligadas com Deus. E o ideal é que essas coisas boas estejam interligadas com Deus. Outras pessoas também fazem, também têm boas atitudes, né? Mas como sacerdote, essas coisas elas têm que vir do Espírito Santo, têm que vir do próprio Espírito, para que elas passem a ter razão, para que elas passem a ter uma essência do próprio Deus agindo em nossas vidas. Por fim, né, sei que hoje eu me estendi um pouquinho mais, mas acho que vale a pena, né? Por fim, não adianta sermos sacerdotes se não agirmos como sacerdote, se não buscarmos dar bons testemunhos, se não intercedermos por outras pessoas. Aí, você pode orar pela sua casa e as coisas mudarão para melhor. Você pode orar pelo seu bairro, pelo seu trabalho, pelos enfermos e veremos grandes coisas que Deus fará em nosso meio. E é isso, irmãos. Nós fomos chamados, Jesus Cristo já nos constituiu reis e sacerdotes, nós temos o sacerdócio, mas esse sacerdócio ele precisa ser colocado em prática, senão seremos equivalentes a um engenheiro que não constrói, um advogado que não defende, a um médico que não clinica, né, que não traga ali, que não faça consulta, ou seja, seremos pessoas inativas, tem ali a titulação, mas não exerce essa titulação. E nós, como reis e sacerdotes, principalmente como sacerdote, precisamos exercer o nosso sacerdócio, precisamos interceder, precisamos, né, dar bom exemplo, precisamos ser de fato representantes de Cristo aqui na Terra, né? Então, que nós venhamos a exercer nosso sacerdócio com plenitude, né, e reconheçamos, né, a cada dia essa nossa vocação. Então, fique na paz em Cristo Jesus, que Deus abençoe abundantemente a cada irmão, né, que todos ali consigam um tempo para poder escutar e, principalmente, né, forças para colocar em prática essa palavra. Fique na paz em nome de Jesus. Amém.